Olá, alunos, eu sou o professor Manassés e nossa aula de hoje é sobre ciências. As páginas que nós vamos estudar são 80, 81 e 82, né? Aqui diz o seguinte, ó, a estrutura do sistema respiratório. Aqui é o seguinte, o esquema a seguir mostra os órgãos que compõem o sistema respiratório humano, né? Então vocês vão observar aqui pelos números, né, todos os componentes que compõem o sistema respiratório. Por exemplo, número 1, a cavidade nasal. Esses quatro primeiros órgãos aqui, eles são órgãos ímpares. No caso da cavidade nasal, apesar de ter dois orifícios, né, mas eles vão por um único canal, né? Aí em seguida vai para a faringe, depois para a laringe e depois para a traqueia, tá certo? A partir do 5 nós temos pares, né, de órgãos, como no caso aqui os brônquios, que tem o esquerdo e o brônquio direito. Depois nós temos aqui os bronquiolos, né, que são ramificações, né, que onde vão ser filtrados o ar, e finalmente os alvéolos pulmonares. Ó, a partir do 5, 6 e 7, eles já compõem, são os três componentes dos pulmões, né, que vão separar a poeira, vão tirar as impurezas, vão absorver o gás oxigênio e mandar para fora o gás carbônico, tá certo? Aqui é o seguinte, ó, o ar inspirado passa pela laringe, pela faringe, laringe e traqueia. O ar que entra pelo nariz, na inspiração, é quando você chama o ar para dentro do seu corpo, passa primeiramente pela cavidade nasal, né, pelo nariz. Nessa cavidade existem muitos pelos pequenos que filtram o ar e retêm as partículas maiores de poeira. Se o ar inalado estiver muito frio, ele se aquece ao passar pela cavidade nasal. É por isso que muitas vezes quando a gente está vendo na televisão as pessoas falando, pessoas que moram em locais frios, que tem neve, que tem gelo, quando elas falam sai aquele ar quente pela boca e às vezes pelo nariz, é por causa disso, porque dentro do nosso corpo é quente e na respiração o ar que sai, ele já sai quente. Se o ar inalado estiver muito seco, a evaporação da umidade da cavidade nasal umedece o ar, o que facilita trocas gasosas que ocorrem nos pulmões. Então, de certo modo, podemos dizer que o ar seco ele não é bom para o sistema respiratório, mas já o ar úmido ele faz bem para a nossa respiração, né? Em certo grau, se for muita umidade já faz mal. Na cavidade nasal, o ar vai para a faringe. Esta está um pouco mais abaixo está um pouco mais abaixo, se comunica com dois outros órgãos. Um deles, o esôfago, faz parte do sistema digestório e conduz o alimento engolido para o estômago. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está comendo, nós temos alguma dificuldade porque às vezes o alimento passa para o canal errado, certo? Que estão muito próximos, o sistema respiratório, o sistema digestório, por esses canais, laringe, faringe e traqueia, que acabam ocasionando certo problema, né? Às vezes quando o alimento vai para o local errado. Outro órgão, a laringe, faz parte do sistema respiratório e conduz o ar inspirado à traqueia. Aí diz o seguinte, ó, por que engasgamos? Aqui diz, por que espirramos? Veja bem a diferença. Quando engolimos um alimento, a epíglote, que fica na entrada da laringe, automaticamente fecha para a entrada, impedindo que o alimento vá para a laringe e chegue aos pulmões. Então, quando nós estamos alimentando, os canais que vão para os pulmões, eles se fecham para que o alimento passe direto indo para o estômago. Mas, às vezes, ocorrem certos problemas. Como diz aqui, ó, quando por algum motivo esse mecanismo de fechamento falha e partículas de alimento penetram na laringe, ocorre na pessoa o reflexo de tossir. Então, o reflexo de tossir é a defesa que nós temos quando nós nos engasgamos. Então, o ato você vai comer, o ato é se engasgar, né? Você se engasga e o reflexo disso é o tossir, tá certo? Esse reflexo também é desencadeado quando substâncias presentes no ar irritam a laringe, a faringe, a laringe ou a traqueia. A tosse permite que a rápida saída do ar dos pulmões, o que expulsa da laringe objetos intrusos ou as substâncias irritantes. Então, no caso, a tosse é uma defesa que o organismo tem para se defender do engasgo, certo? Quando o alimento, no caso, o engasgo, quando a pessoa, o alimento vai para o local errado, pelo sistema respiratório. Quando pequenas partículas de material sólido entram na cavidade nasal ou quando substâncias presentes no ar irritam a mucosa nasal, revestimento da cavidade nasal aqui no nariz, né, ocorre o reflexo do espirro, né? O violento jato de ar é expulso ao se espirrar, expela as partículas de substâncias irritantes na cavidade nasal. Então o espirro acontece essencialmente na cavidade nasal, no nariz, quando partículas de ar irritam o nosso nariz, né, nosso sistema nasal.
Aqui diz o seguinte: o ar inspirado chega aos alvéolos pulmonares, né? O que são os alvéolos pulmonares? São pequenas ramificações de partículas que existem nos pulmões para filtrar o ar. Da laringe ao ar inspirado vai para a traqueia, um órgão semelhante a um tubo, que se bifurca em dois outros órgãos tubulares, os brônquios, que entram cada qual em um pulmão. Já, no caso aqui, ó, os brônquios aqui, ó. Aqui, ó, para um lado e para o outro. Aí nós temos aqui, ó. Já no interior dos pulmões, os brônquios se ramificam várias vezes, originando uma série de estruturas semelhantes a tubos cada vez mais finos, os bronquiolos. Então, todas as ramificações aqui que existem nos pulmões são os bronquiolos, né? Elas começam nos brônquios, que são esse par aqui, e essas pequenas são os bronquiolos. Cada bronquiolo e brônquio e os bronquiolos dele derivados compõem uma estrutura altamente ramificada. Os bronquiolos conduzem o ar para minúsculas de estrutura e os alvéolos pulmonares agrupados em conjunto, cuja forma está esquematicamente representada na ilustração da página anterior, como eu mostrei para vocês, né? Aqui é o seguinte: e nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, como veremos à frente. Os pulmões de um ser humano adulto contêm cerca de 300 milhões de alvéolos, né? Aí, se fosse possível abrir todos os alvéolos e estender a parede que os reveste, a área total resultante seria aproximadamente 70 metros quadrados, né? Aqui é o seguinte: dezenas de vezes maior que a superfície da pele que reveste o corpo de um adulto. Essa imensa área favorece tremendamente a ocorrência das trocas gasosas nos alvéolos. Então, o que nós podemos dizer? Os alvéolos recobrem os pulmões e eles são o principal componente dessa troca gasosa, né? Entre você absorver, você absorve o ar, fica o oxigênio e sai o gás carbônico, né? Resultado da respiração. Aqui é o seguinte: o ar seco e problemas respiratórios. Um conjunto de pequenos pelos que existe no interior do nariz é capaz de filtrar o ar e reter as partículas maiores de poeira. Contudo, partículas menores conseguem passar e chegarem aos alvéolos, desencadearão problemas pulmonares. Então, quando a poeira vem, as grandes partículas ficam e mais pequenas partículas passam. De que maneira o organismo pode evitar que essas partículas menores cheguem aos pulmões? A superfície dos bronquiolos mais largos, dos brônquios e da traqueia é revestida por uma série de cilícios, de cílios, minúsculas estruturas que lembram pelos, e por uma camada de muco, líquido pegajoso. As pequenas partículas, no caso esse muco, seriam aquela massa, aquela craquência que fica no nariz quando a gente vai limpar, né? Muitas vezes irrita, fica dura, aí você tem que soprar com o nariz para poder tirar. Os cílios, que estão em constante movimento, empurram continuamente o muco para cima, em direção à entrada da laringe. Chegando lá, o muco é engolido com a saliva sem que a pessoa perceba. Assim, as partículas que grudam no muco deixam de oferecer riscos à saúde pulmonar. Aqui é o seguinte: quando o ar inspirado, aquele que a gente absorve, o expirado é aquele que a gente põe para fora, né? Parte considerável da água presente no muco, que reveste as vias respiratórias, evapora, o que as deixa ressecadas. Isso provoca tosse, dificuldades para respirar e favorece a entrada de poeira dos pulmões. Então, o ar seco, no período do ano que você tem o ar seco, ele causa problemas de saúde, porque a poeira vai ter muita facilidade para passar pelo seu sistema respiratório, porque a mucosa vai ficar seca, gerando aquela catarata. Aí tem o seguinte: a presença de vapor de água no ar é importantíssimo para ajudar nosso organismo a respirar adequadamente. Das épocas do ano em que o ar fica mais seco, ocorre com maior frequência problemas respiratórios na população, sobretudo nas crianças e idosos. Então, em períodos de ar seco, as pessoas tendem a fazer inalação com aqueles aparelhos para poder umidificar o ar, para poder respirar melhor, certo? Agora vamos passar para a nossa atividade, que está apenas 5 questões, muito simples. Primeira questão: quais são os 7 órgãos do sistema respiratório humano? Aqui está muito fácil, ó. Estão até numerados, todos os 7. Aí diz o seguinte: segunda, como é chamado o reflexo que ocorre quando o alimento entra na laringe em direção aos pulmões?
quando o alimento vai pelo local errado, né? A gente tem um reflexo, tá muito fácil. Terceiro, como tossimos quando engolimos? Veja bem, a verdade era por que tossimos quando engolimos? Veja só. Nesse caso, você vai analisar o seguinte: o que provoca a tosse? A tosse vem depois de uma ação, né? Então é bem simples. Aí que diz o seguinte: quarta, como é chamado o reflexo que ocorre na mucosa nasal causado pela irritação de partículas de poeira? Também tá fácil, acontece no nariz, né? Então é um reflexo que acontece com todo mundo, com muita frequência, aliás. Quinta, determine quem é ruim para a respiração e quem é bom para a respiração. Nesse caso, aqui é o seguinte: você vai dizer se o ar seco ele é bom ou ruim para a respiração. Você coloca, é bom para a respiração ou é ruim para a respiração? Aqui, ar úmido. Aí você dá a mesma forma, é ruim para a respiração ou é bom para a respiração? Tá certo?